Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Esse é o princípio da polaridade. Esse é o quarto dos 7 princípios que regem o universo. Desde um comportamento humano até o desenvolvimento de um planeta. Segundo Hermes Trismegisto, que foi um filósofo, legislador e grande sábio do Antigo Egito, existem alguns princípios que regem tudo no universo, inclusive o comportamento e a vida dos homens. E se nós entendermos e aplicarmos esses princípios, seremos capazes de conduzir as nossas vidas para a autorrealização, que é o objetivo final da nossa existência. Nos vídeos passados, já falamos dos princípios do mentalismo, da correspondência e da vibração. Hoje aqui, nós vamos falar do princípio da polaridade e como podemos aplicá-lo no dia a dia para evoluir e melhorar as nossas vidas pessoais. Para entender o princípio da polaridade, é preciso reconhecer que tudo na vida tem dois polos, o positivo e o negativo, e que as diferenças entre os polos acontecem somente através das variações entre os graus de uma mesma coisa. Eu vou dar um exemplo. Claro e escuro. O claro é a presença de luz e o escuro é a ausência de luz, mas ambas pertencem à mesma régua, que é a régua das tonalidades. Quer um outro exemplo? Quente e frio. O quente é a presença de calor, o frio é a ausência de calor, mas nós estamos falando da mesma coisa, ou seja, temperatura. Como você percebe, os opostos na realidade não são coisas diferentes, e sim a variação de grau da mesma coisa. E se quisermos alterar de um estado para outro, precisamos alterar dentro da mesma régua. Por exemplo, eu posso transformar quente em frio, mas não posso transformar quente em macio, em claro. Mas por que isso é tão importante de sabermos e aplicarmos na vida prática? Então vamos falar de comportamentos. Esses sim proporcionam sabores, doces ou amargos em nossas vidas, não é verdade? Vamos pensar numa pessoa rígida, aquela que quer impor as suas ideias, que tem dificuldade de ouvir outros pontos de vista, que sente que tudo que ela pensa ou a forma como enxerga as coisas é a única correta. Certamente você conhece pessoas assim, ou talvez até mesmo você se identifique com isso. Mas o que acontece aqui? O oposto da rigidez é flexibilidade. Uma pessoa flexível não precisa concordar com tudo, mas ela admite conviver com as diferenças de opiniões, sem se sentir ameaçada por elas e sem ter que provar a sua verdade. Quanto mais insegura é uma pessoa, mais rígida ela tenderá a ser, mais radical, pois o outro extremo é muito ameaçador. Ela não sabe como lidar com isso e se sentirá perdida nas suas convicções. Uma pessoa acostumada a viver em guerra tem muito medo de conviver com a paz, pois não sabe como lidar com isso, o que fazer, como agir. Ela conhece bem os códigos da guerra, mas os códigos da paz para ela são desconhecidos. Então,
essa pessoa rígida do nosso exemplo, se quiser de fato mudar, precisa desenvolver sua flexibilidade. Existem vários recursos que podem ajudar um rígido a se tornar mais flexível. Mas a primeira coisa que ela tem é que perceber e aceitar que é uma pessoa rígida e se propor, de fato, a buscar mudanças no seu comportamento. Sem aceitação, não há transformação. A aceitação nos leva a ter paciência para a transformação, sabendo que ela acontecerá passo a passo e valorizando cada passo do caminho, no sentido do polo oposto. É somente caminhando no sentido do polo oposto ao qual nos encontramos que podemos chegar ao ponto de equilíbrio. Todos nós humanos trazemos em nós todas as características inerentes à espécie humana: amor e ódio, medo, coragem, alegria, tristeza, honestidade e desonestidade, possessividade, desapego e assim por diante. O que nos diferencia de uma pessoa para outra é o grau em que está cada uma dessas características. Como eu sempre digo, todos nós trazemos um Deus e um demônio em nós. Isso não é privilégio de ninguém. É comum a todos. O que nos diferencia é qual deles nós estamos incentivando dentro de nós. Temos igualmente a capacidade de amar e odiar, de criticar e elogiar, de construir e destruir, e etc. Temos tudo em nós, mas como já falamos em outros vídeos, o movimento do universo é de expansão e evolução. E nós, seres humanos, que fazemos parte desse universo, também estamos em movimento de evolução. Isso quer dizer que a existência humana tem o sentido de evoluir nas características que a definem como espécie humana. Por exemplo, uma pessoa honesta valoriza muito mais a sua dignidade do que uma pessoa desonesta. Como você deve se lembrar, no vídeo O Poder da Atração, nós falamos que existem vibrações de altas frequências, lembram disso? Que nos levam mais para a nossa luz, e frequências de baixas vibrações, que nos levam mais para as nossas sombras. Por exemplo, se você é uma pessoa muito ciumenta, certamente você deve viver num clima de desconfiança, insegurança, possessividade, etc. Esses sentimentos geram baixas frequências vibracionais e vão funcionar como ímãs, atraindo pessoas e situações que reforçarão os seus ciúmes. Então, o que você precisa fazer para desativar essa bomba em você? Ciúme está ligado ao apego excessivo, ao sentimento de posse sobre o outro. Possessividade está em um polo e no outro está o desapego. É bom se lembrar que desapego nada tem a ver com desamor, e sim com desprendimento. Suponhamos que você seja uma pessoa bastante possessiva, que controla as ações da pessoa amada por desconfiança, por medo ou por outra razão qualquer. O que terá que fazer para não vasculhar o Face, o Instagram, o e-mail da pessoa? Primeiro é entender que o problema é seu e não do outro.
Não adianta você se justificar através da eu já fui traída, já fui abandonada. É importante você aceitar que está sendo possessiva e precisa desenvolver o seu desapego para a sua libertação. Enxergar que o grande prisioneiro não é o outro, e sim você, e que precisa se desapegar como um ato de amor próprio. Valorizar-se mais, investir mais tempo em sua vida e menos na vida do outro, cuidar mais de si mesma. Então proponha-se a dar pequenos passos nesse sentido. Vá passo a passo, andando em direção à sua luz, que no nosso exemplo é o desapego. Nós só vamos conseguir efetivamente caminhar reconhecendo o que estamos fazendo por nós e não pelo outro. O outro é consequência e não é a causa. Tudo que fazemos para o outro, seja bom ou ruim, reflete a nossa evolução ou a nossa involução pessoal. Perceba que dando pequenos passos no sentido correto, mesmo que lentamente, você está andando em direção ao seu céu.